Pregação e Pregadores, capítulo 9. O preparo do pregador. Temos chegado agora a um novo aspecto de nosso estudo sobre a pregação, ou seja, o pregador, e a sua pregação. Já examinamos o que acontece quando um homem fica em pé em um púlpito e prega em um culto da igreja. Tivemos de começar naquele ponto. Este é o fato que está em andamento. Por isso, consideramos o que é a pregação, de modo geral, bem como a preparação do homem que irá pregar. Agora nos voltamos a um aspecto diferente desta questão. Até aqui, nossa abordagem tem sido geral. Consideramos neste ponto a questão específica de como este homem realmente se prepara para a pregação, semana após semana. Espero que minhas divisões gerais sejam claras. Quando consideramos este importantíssimo assunto, precisamos ser claros e diretos em nossa compreensão do todo antes de atentarmos às particularidades. Agora chegamos a este ponto. Assim podemos contemplar este homem que tem consciência de um chamamento, preparando-se para exercer seu ministério de pregação. Como ele se prepara? Qual é o processo do preparo? Gostaria de estabelecer como primeiro axioma que ele está sempre se preparando. E estou falando literalmente. Isto não significa que o pregador está sempre assentado por trás de uma escrivaninha, e sim que ele se prepara continuamente. Assim como é veraz a afirmativa de que não existe feriado no reino espiritual, assim também sempre sinto que, em sentido semelhante, o pregador nunca tem um feriado. Há períodos de ausência de seu trabalho normal e há período de férias, mas devido à natureza e ao caráter de sua chamada, ele nunca está livre da necessidade de trabalhar. Tudo o que ele faz, bem como tudo o que lhe acontece, ele descobre ser relevante para essa grande obra. Por conseguinte, tudo faz parte do seu preparo. No entanto, voltando-nos para certas questões específicas, a primeira e mais fundamental tarefa do pregador consiste em preparar-se a si mesmo e não o seu sermão. Qualquer homem que esteja há algum tempo no ministério concordará sinceramente comigo quanto a isso. É algo que cada pregador tem de aprender por experiência própria. A princípio, o indivíduo imaginará que a grande coisa a ser preparada é o sermão, e o sermão, conforme venho dizendo, precisa de preparação extremamente cuidadosa. Todavia, o preparo do pregador é muito mais importante. Em um sentido, o pregador é homem de um único objetivo. No passado, alguém disse que, à semelhança de John Wesley, os pregadores haviam se tornado homens de um livro. Embora isto seja verdade de maneira geral, ainda mais verdadeiro é o fato de que o pregador é um homem de um único objetivo, aquilo para o que foi chamado a grande paixão da sua vida. Então, o que ele deve fazer quanto a isso? A primeira grande regra é que ele deve ser bastante cuidadoso para manter uma disciplina geral em sua vida. Há muitos perigos na vida de um ministro. Diferentemente de homens ocupados em profissões e negócios, o ministro não está necessariamente limitado a horários e outras obrigações sociais, nem a condições fora de seu controle. Em comparação com esses outros, ele é o seu próprio Senhor. Estou falando apenas em referência aos homens. É claro que, em relação a Deus, ele não é o seu próprio Senhor. Mas existe uma distinção óbvia entre a vida de um ministro e a da maioria dos outros homens. E, visto que as rédeas estão em suas próprias mãos, cumpre-lhe perceber que há determinados perigos sérios e tentações com os quais ele se defronta de maneira especial. Um desses perigos é o de deixar o tempo escoar-se à toa, especialmente pela manhã. Alguém começa a ler um jornal e facilmente gasta tempo demasiado nessa atividade, de modo quase inconsciente. Além disso, há revistas e jornais semanais, as interrupções provocadas pelas chamadas telefônicas, etc. Esse homem bem poderá descobrir que sua manhã desapareceu, sem importar se estava trabalhando em casa ou no escritório da igreja. Assim, tenho sentido sempre, e cada vez mais com o passar dos anos, que uma das grandes regras do pregador é que ele saiba salvaguardar as manhãs. Que faça disso uma norma absoluta. Procure criar um sistema pelo qual
não esteja disponível a responder chamadas telefônicas pela manhã, que sua esposa ou qualquer outra pessoa atenda a essas chamadas, dizendo aos que telefonam que você não está disponível naquela hora. Literalmente falando, o pregador tem de lutar pela própria vida neste sentido. Quão frequentemente é interrompido o trabalho da manhã no escritório por uma chamada telefônica a respeito de uma questão sem urgência, às vezes de um convite para pregar daqui a 2 anos. Coisas assim acontecem. Você pode cuidar da situação em uma de 2 maneiras. Uma delas é pedir ao bom homem que lhe escreva para que você considere criteriosamente a questão. Mas a segunda e a mais eficaz é não atender chamadas telefônicas durante toda a manhã, instruindo a outrem para que responda em seu lugar. O senhor se importaria em telefonar novamente em tal hora? Na hora do almoço ou noutra hora, quando você tiver concluído o trabalho matinal. Essas interrupções são verdadeiramente enfadonhas. A única coisa boa a respeito delas talvez seja o fato de que lhe ajudam na questão da santificação pessoal. Não permita nem mesmo que os assuntos da igreja sejam interferências. Proteja bem as suas manhãs, elas precisam ser dedicadas a essa grandiosa tarefa de preparo para o trabalho no púlpito. Desejo acrescentar algo que é muito importante para mim, mas talvez não seja aceito por todos. Sou adversário de regras universais para todos. Nada é mais importante do que um homem conhecer a si mesmo. E nisso incluo a necessidade dele conhecer-se a si mesmo nos aspectos físico e temperamental, bem como em outros aspectos. Digo isso porque existem aqueles que pretendem receitar um programa para o pregador e ministro. Dizem-lhe a que horas deve acordar, o que fazer antes e depois do café da manhã, etc. Não hesitem em estabelecer sistemas e programas, defendendo-os e chegando até a sugerir que, se um homem não segue esses programas, ele é um pecador e um fracasso. Sempre me opus a essas ideias pela seguinte razão: somos todos diferentes uns dos outros e ninguém pode determinar um programa desse tipo para todos. Devo ilustrar o que estou dizendo. Vivemos em nosso próprio corpo, que é diferente em cada pessoa. Também possuímos temperamentos e naturezas diferentes, por isso ninguém pode fixar regras universais. Quero usar uma ilustração baseada na dietética. Isto tem sido assunto de muitas discussões. O que alguém deve comer? Que dieta alguém deve seguir? Sempre haverá que se levante para advocar uma espécie de dieta universal concebida por ele mesmo. Todos devem seguir essa dieta, pois se todos fizerem assim, não terão mais qualquer problema. Mas existe uma resposta definitiva para isso. Afirmo que a primeira norma da dietética diz simplesmente que João Magriço não podia comer carne gorda e sua esposa não podia comer carne magra. Isto é a pura verdade. João Magriço era constituído de tal forma que não suportava digerir gorduras. Ele não havia tomado qualquer decisão a esse respeito. Nascer assim é uma questão de processo metabólico do organismo que ninguém pode determinar. Sua esposa, no entanto, era totalmente diferente. Ela não podia digerir carnes magras, mas sentia-se bem com gorduras. Ora, receitar uma dieta comum para João Magriço e sua esposa, sem dúvida, seria a mais evidente insensatez. Afirmo que este mesmo princípio se aplica a um nível mais elevado. Alguns de nós começamos o dia lentamente, outros despertam, vigorosos e plenos de energia, como um cachorro que se solta da correia, esperando lançar-se ao trabalho. Não podemos determinar essas coisas, elas pertencem à nossa natureza constitucional. Depende de muitos fatores e, em parte, se não principalmente, da pressão arterial e de coisas como a constituição nervosa do indivíduo, o equilíbrio das glândulas de secreção interna, etc. Todos esses fatores têm a sua contribuição. Portanto, meu argumento é que nossa primeira tarefa consiste em conhecermos a nós mesmos, como agimos em nossa constituição particular. Procure saber quando você está no seu melhor e como conduzir a si mesmo. Tendo feito isso, não permita que outra pessoa imponha regras mecânicas sobre como você deve trabalhar e dividir o seu dia. Antes, trace o seu próprio programa. Você é quem sabe a que horas pode trabalhar melhor. Se não fizer assim, logo descobrirá que é possível se assentar diante de uma escrivaninha
de acordo com normas e regulamentos, por 2 horas, com o livro aberto à frente, folhear as suas páginas e não absorver quase nada. Mais tarde, naquele mesmo dia, você possa fazer mais em meia hora do que o fez durante as 2 horas pela manhã. É isto que eu quero dizer. Isto significa que a questão da disciplina é lançada de volta aos ombros do próprio indivíduo. Ninguém pode dizer-lhe o que lhe convém fazer. O que controla tudo é sua própria percepção de que, se tiver de ser o que lhe compete, se tiver de ser um verdadeiro pregador, se tiver de ser um homem dotado de mentalidade espiritual, que se preocupa em ministrar para a glória de Deus, para a salvação e edificação das almas, ele tem de fazer isso. Isto deve compeli-lo a exercer disciplina. Se um homem tem um motivo e o objetivo certo, se foi realmente chamado, ele ficará tão desejoso de fazer tudo o que lhe cumpre fazer da maneira mais eficaz, que se esforçará por descobrir como melhor ordenar e organizar o seu próprio dia. Já conheci muitos homens que caíram em dificuldades sérias por se terem deixado guiar por algum sistema imposto sobre eles, mas com o qual não se adaptaram. Abordo o próximo assunto com pouca coragem e muita hesitação, envolto em um senso de total incapacidade. Suponho que todos falhamos no que tange a este assunto, mais do que em qualquer outra área. Refiro-me à questão da oração. A oração é algo vital na vida do pregador. Leia as biografias e as autobiografias dos maiores pregadores de todos os séculos e descobrirá que essa sempre foi a grande característica da vida deles. Sempre foram notáveis homens de oração, homens que dedicavam tempo considerável à oração. Eu poderia citar muitos exemplos, mas devo refrear-me, pois são muitos e bem conhecidos. Esses homens descobriram que a oração era um fator absolutamente essencial, cuja importância aumentava à medida que eles avançavam. Sempre hesitei em lidar com este assunto. Tenho pregado sobre a oração quando está inserida em uma passagem que eu vinha explorando, mas nunca tive a presunção de produzir um livro sobre o assunto da oração, nem mesmo um folheto. Algumas pessoas têm feito isso de maneira demasiado mecânica, procurando guiar-nos por seus diferentes aspectos e classificando tudo. Tudo isso parece muito simples, mas a oração não é algo simples. Há um certo elemento de disciplina na oração, mas por certo não podemos abordar a questão nesses termos devido à sua própria natureza. Tudo quanto me aventuro a dizer é isto, e novamente falo com o respaldo da experiência própria. É muito importante que o indivíduo conheça a si mesmo quanto a esse aspecto. Se isto é sinal de falta de profundidade espiritual ou não, eu não sei. Não penso, é um sinal, mas confesso francamente que muitas vezes encontro dificuldade em iniciar as minhas orações pela manhã. Acabei aprendendo certas coisas que dizem respeito à oração em particular. Você não deve orar para satisfazer certa norma. Podemos nos ajoelhar para satisfazer tal norma, mas como orar? Tenho aprendido que nada é mais importante do que descobrir de que maneira entramos naquela atitude e condição em que podemos orar verdadeiramente. É preciso que você aprenda como iniciar. É nesta particularidade que o conhecimento de você mesmo é tão importante. O que geralmente tenho descoberto é que a leitura de algo que possa ser caracterizado, de modo geral, como devocional, reveste-se de grande valor. Com a palavra devocional não quero dar a entender algo sentimental, mas algo que envolva verdadeiro elemento de adoração. Observe que não estou dizendo que você sempre deve tomar impulso para a oração mediante a leitura das Escrituras, porque você deve encontrar o mesmo tipo de dificuldade neste ponto. Comece mediante a leitura de algo que lhe aqueça o espírito. Livre-se da frieza que se desenvolveu em seu espírito. Você precisa aprender como acender uma chama no espírito, como aquecer a si mesmo e como dar um impulso a si mesmo. Se for o caso, isto é comparável a dar partida em um automóvel quando ele está frio. Você tem de aprender como usar o afogador espiritual. Já pude observar que esta é uma medida recompensadora e que, fazendo isso, não lutamos em vão. Quando você se vê nesta condição, quando lhe é difícil começar a orar, não agonize em oração por enquanto. Antes, leia alguma coisa que o aqueça e estimule. Então descobrirá que se colocará noutra condição, na qual poderá orar com maior liberdade.
Mas nem por um momento estou sugerindo, bem pelo contrário, que você deve limitar suas orações amanhã, quando começa seu trabalho ou estudo. A oração é algo que deve continuar durante todo o dia. As orações não devem ser necessariamente longas. Podem ser breves, pois, às vezes, uma simples exclamação é uma verdadeira oração. Não há dúvida de que o apóstolo Paulo quis dizer isso em uma exortação em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isto não significa que o crente deva viver sempre de joelhos, e sim que deve sempre estar em atitude de oração. Enquanto você caminha ou enquanto trabalha no escritório, volte-se frequentemente para Deus em oração. Acima de tudo, e considero isto o fator mais importante, sempre reaja favoravelmente a todo impulso para orar. O impulso de orar pode ocorrer quando você está lendo ou lutando com o texto. Sempre faço disto uma lei absoluta. Obedecer sempre a esse impulso. De onde ele vem? É obra do Espírito Santo. Faz parte do significado das palavras. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Geralmente, isso nos conduz a algumas das mais extraordinárias experiências da vida de um ministro. Por conseguinte, jamais resista, jamais adie esse impulso e nunca o coloque de lado por estar demais ocupado. Antes, dedique-se e renda-se a ele. Você descobrirá que não estará desperdiçando o tempo no que tange ao assunto que estiver à sua mão e que, na realidade, isto o ajudou muitíssimo. Você experimentará a facilidade de compreender o que estiver lendo, de pensar, de colocar em ordem o assunto de um sermão, de escrever ou de fazer qualquer outra coisa. E isso é bastante surpreendente. Essa chamada oração jamais deve ser considerada uma distração. Sempre lhe responde imediatamente e dê graças a Deus se esse impulso lhe ocorre com frequência. De todos os pontos de vista, o ministro, o pregador, deve ser um homem de oração. Isto é constantemente enfatizado nas epístolas pastorais e noutras passagens bíblicas. E, conforme tem asseverado, isto é abundantemente confirmado ao longo da história da igreja, especialmente na vida de seus mais notáveis pregadores. John Wesley costumava dizer que tinha em pouco conceito o homem que não orava 4 horas por dia. Por igual modo, nada se destaca tão claramente na vida de homens como David Brainerd, Jonathan Edwards, Robert Murray, McCheyne. É um exército de outros santos. É por essa razão que nos sentimos tão humilhados ao ler a história desses homens. Isso nos leva ao próximo ponto essencial na vida de um pregador, a leitura da Bíblia. Obviamente, isto é algo que ele faz regularmente todos os dias. Meu principal conselho é o seguinte: leia sistematicamente a sua Bíblia. O perigo está em ler ao acaso, o que significa que toda pessoa tende a ler somente as passagens que lhe são favoritas. Noutras palavras, o indivíduo não lê a Bíblia toda. Não posso deixar de enfatizar a importância vital da leitura de toda a Bíblia. Diria mesmo que todos os pregadores deveriam ler a Bíblia, de começo ao fim, pelo menos uma vez por ano. Você poderá traçar seu próprio plano para fazer isso ou usar métodos criados por outros. Lembro-me de como, após ter esquematizado um plano para mim mesmo e para os membros da minha igreja, nos primeiros anos de meu ministério, encontrei o esquema elaborado por Robert Murray e McCheyne para os membros de sua própria igreja em Dundee. Este plano encontra-se em uma biografia escrita por Andrew Bonar. Se você seguir o esquema de Robert Murray e McCheyne, lerá 4 capítulos da Bíblia a cada dia, e assim fazendo, lerá o Antigo Testamento uma vez, os Salmos e o Novo Testamento 2 vezes a cada ano. Diferentemente de muitos dos esquemas modernos, ele não selecionou pequenas seções ou alguns versículos ou breves parágrafos, o que exige muitos anos para que a Bíblia seja lida em sua inteireza. E, em alguns casos, omite completamente certas passagens. O principal objetivo do esquema de McCheyne era fazer as pessoas lerem completamente as Escrituras a cada ano, sem omitir nada. Este deve ser o mínimo de leitura bíblica para o pregador. Tenho percebido que este é um dos fatores mais importantes. Então, tendo feito isso, você poderá estudar por conta própria algum livro específico da Bíblia, com a ajuda de comentários ou de quaisquer outros auxílios que deseja usar.
A leitura que venho descrevendo até o momento é apenas uma leitura geral, mas agora fica subentendido que você estudará porções específicas como um dos capítulos que tem lido, se assim o quiser, com detalhes e com cuidado, usando toda a ajuda que puder encontrar e o conhecimento que tiver das línguas originais, etc. Desejo enfatizar mais fortemente tudo isso. Um dos hábitos mais fatais em que um pregador pode cair é o de ler a Bíblia simplesmente para encontrar textos de sermões. Isto é um verdadeiro perigo. Deve ser reconhecido, combatido e resistido com todas as forças. Não leia a Bíblia para descobrir textos para sermões. Antes, leia a Bíblia porque é o alimento que Deus proveu para a sua alma, por ser a palavra de Deus, por ser o meio através do qual poderá chegar a conhecê-lo. Leia a Bíblia porque ela é o pão da vida, o maná providenciado para a nutrição e bem-estar de sua alma. Asseguro que o pregador não lê a sua Bíblia com o propósito de achar textos, mas, se lê a Bíblia do modo que sugerimos, o que, de fato, deve ser feito por todos os crentes, subitamente descobrirá, no decorrer de sua leitura, que algum trecho particular se destaca, o qual, por assim dizer, fala com ele e o abala, sugerindo-lhe imediatamente um sermão. Nesta altura, quero dizer algo que, de inúmeras maneiras, considero a mais importante descoberta que já fiz em minha vida de pregador. Tive de descobrir tal coisa pessoalmente, e todos aqueles a quem tenho revelado a questão sempre se mostraram muito gratos por causa dela. Quando você estiver lendo as Escrituras dessa maneira, sem importar se lhe pouco ou muito, se algum versículo destaca-se prendendo a sua atenção e arrebatando-o, não continue lendo. Pare imediatamente e lhe dê ouvidos. Ele estará falando com você, portanto escute-o e fale com ele. Interrompa a leitura imediatamente e concentre-se sobre a declaração que tanto o impressionou. Continue fazendo isso até que surja o esqueleto de um sermão. Este versículo ou declaração falou com você, sugeriu-lhe uma mensagem. O perigo que há a esse ponto, conforme descobri, consiste em dizer a si mesmo: sim, esta passagem é muito boa. Eu me lembrarei dela mais tarde e continuar na leitura. Se assim o fizer, não terá sermão algum para o domingo, nem ao menos um texto, e dirá a si mesmo: bem, que trecho era aquele sobre o qual li dias atrás? Ah, sim, era este versículo deste capítulo. Então folheará a Bíblia e descobrirá, para seu desânimo, que ele não lhe diz nada. Por essa razão, eu disse que, ao ser impressionado por alguma passagem, você deve parar imediatamente e formular o esboço de um sermão em sua mente. Porém, não pare por aí. Anote tudo no papel. Há muitos anos não leio a Bíblia sem ter uma caderneta de notas ou sobre minha escrivaninha ou no bolso. E no momento que qualquer pensamento me ocorre ou me arrebata, eu anoto na caderneta. O pregador precisa ser semelhante a um esquilo, pois tem de aprender a relacionar e armazenar material para os dias futuros de inverno. Assim, você formula em sua mente o esboço e o escreve no papel, porque, de outro modo, não lembrará mais dele. Talvez você imagine ser capaz de recordá-lo, mas logo descobrirá que não é verdade. O princípio aqui envolvido é o mesmo que opera nos exames escolares. Todos sabemos bem o que significa sentar-se para ouvir uma aula e o professor dizendo certas coisas. Enquanto você ouve, talvez diga: muito bem, eu sei disso. Mais tarde, porém, quando faz as provas e tem de responder uma pergunta sobre aquela matéria, descobre repentinamente que não sabe muito a seu respeito. Pensava que sabia, mas estava enganado. Por conseguinte, a regra é: sempre que alguma coisa o impressionar, deve anotá-la no papel. O resultado disso é que você descobrirá que acumulou em pouco tempo uma pequena pilha de esqueletos, esboço de sermões, porque agiu deste modo, então estará bem suprido. Já conheci pregadores que se sentiam nervosos quando, no sábado, ainda não contavam com texto nem sermões para o domingo e que tentavam agarrar-se desesperadamente a alguma coisa. Isso acontece apenas porque não põe em prática o que estou advogando. Isto equivale a dizer que, se eu tivesse de separar alguma coisa mais importante do que qualquer outra no nível prático, esta seria a mais importante de todas. Lembro-me de que, em certa ocasião, quando examinava minha pilha de esboços, pouco antes de partir em minhas férias de verão, observei que havia 10 esboços que tinham o mesmo tema.
Ali mesmo os arranjei na ordem certa. Assim eu sabia que tinha uma série de 10 sermões consecutivos, prontos para quando eu retornasse. Em certo sentido, eu não precisava mais de férias. Em segundo lugar, eu colocaria, não posso pensar em melhor vocábulo, embora deseje encontrar outra expressão, por ter sido esta tão desvirtuada, a leitura devocional. Não quero dar a entender com isso aquele que se chama de comentários devocionais. Abomino os comentários devocionais. Não quero que outras pessoas façam as minhas devoções. Apesar disso, não posso pensar em expressão melhor. Estou pensando no tipo de leitura que nos ajuda na compreensão geral e no deleite das Escrituras, preparando-nos para subir ao púlpito. Esse tipo de leitura deve vir depois da leitura das Escrituras. E no que consiste? Não hesitaria em colocar dentro dessa categoria a leitura das obras dos puritanos. É exatamente isso o que aquelas obras fazem por nós. Aqueles homens eram pregadores práticos e experientes, que tinham um grande interesse pastoral e cuidadoso pelo seu povo. Portanto, quando lemos suas obras, descobrimos que não traziam somente conhecimento e informação, mas ao mesmo tempo faziam algo pelas pessoas. Novamente, quero enfatizar que é importantíssimo que o pregador chegue a conhecer bem a si mesmo e o seu estado de espírito, suas atitudes e condições. O pregador jamais deve mostrar-se melancólico, mas sua disposição está sujeita a variações. Ninguém pode dizer como se sentirá amanhã. Você não pode controlar isso. Nossa tarefa consiste em fazer algo sobre essas mudanças de estado de espírito e não permitir que sejamos vítimas delas. Você nunca será exatamente a mesma coisa 2 dias em seguida, e terá de lidar consigo mesmo de acordo com essas condições variáveis. Por conseguinte, terá de descobrir qual é a leitura mais apropriada para você nestes diversos estados de espírito. Penso que, de modo geral, você descobrirá que os puritanos são sempre úteis. Não preciso falar exageradamente sobre este particular, mas existem puritanos e puritanos. John Owen, no seu todo, é difícil de ler. Ele foi um homem de elevada intelectualidade. Mas havia escritores puritanos mais calorosos, mais diretos e mais experimentais. Jamais deixarei de sentir-me grato a Richard Sibbes, que serviu de bálsamo à minha alma em uma época da vida quando eu estava por demais ocupado e exausto e, portanto, estava sujeito de modo incomum aos assédios do diabo. Nesse estado e condição, ler obras teológicas não traz qualquer proveito. De fato, talvez seja quase impossível. Nesses momentos, precisamos de um tratamento gentil para nossas almas. Descobri naquela época que Richard Sibbes, o qual era conhecido na Londres dos primórdios do século XVII como o Celeste Doutor Sibbes, era um remédio infalível. Suas obras, A Cana Quebrada e O Conflito da Alma, me tranquilizaram, confortaram, consolaram, encorajaram e curaram. Sinto tristeza por aquele pregador que desconhece o medicamento apropriado para aplicar a si mesmo nas diversas fases pelas quais a sua vida espiritual tem de passar inevitavelmente. Talvez isso pareça estranho ou mesmo errado para certas pessoas. Elas podem ter uma perspectiva teórica. Não estão no ministério e nada sabe a respeito de seus problemas, preocupações e provações. O apóstolo Paulo sabia o que era viver com lutas por fora, temores por dentro. Sabia o que significa estar batido, em grande conflito e em meio a grandes lutas. Qualquer ministro digno do nome está destinado a experimentar essas coisas. A preocupação com todas as igrejas, escreveu o apóstolo em uma de suas epístolas. Todos esses fatores, problemas com as pessoas, problemas conosco mesmo, estado e condições físicas, conduzem a esse tipo de variação no nível da experiência espiritual do indivíduo. Esse tem sido o testemunho dos santos no decorrer dos séculos. Desconfio muito de qualquer crente que me diz que não sabe nada a respeito destas variações. Existe um corinho que diz: agora sou feliz todo dia. Não acredito nisso. Não é verdade. Porque haverá ocasiões em que você se sentirá infeliz. Existem estes estados e condições de espírito, e quanto mais cedo você aprender a tratar e lidar com eles, melhor será,
para você e para aqueles para quem estiver pregando. Sob este mesmo assunto, eu colocaria a leitura de sermões. Quanto a isso, preciso ser cauteloso. Já dei a entender que existem sermões e sermões e que a data em que foram publicados tem certa importância. Posso apenas testificar que, em minha experiência, recebi muita ajuda da leitura dos sermões de Jonathan Edwards nos primeiros anos de meu ministério. É claro que me refiro não só aos seus sermões, mas também às narrativas sobre aquele grande despertamento, aquele grande avivamento religioso que ocorreu na América do Norte no século XVIII, e sua grande obra, Emoções Religiosas. Todas estas leituras-obras me foram valiosas porque Edwards era exímio em lidar com os estados e condições da alma. Ele abordava de maneira eminentemente prática os problemas surgidos em um ministério pastoral entre as pessoas que atravessavam as diversas fases da experiência espiritual. Isto é de grande valia para o pregador. O pregador deve escolher criteriosamente o seu material de leitura, não apenas por amor à sua própria alma, mas também para que ajude outras pessoas, não somente de modo direto, mas também em suas leituras. Frequentemente, muito dano é causado por aconselhar as pessoas a lerem o tipo errado de livro. Podemos torná-las piores e não melhores. Se um homem já é propenso à melancolia, inclinando-se à morbidez e à introspecção, e alguém lhe dá um livro cuja finalidade é, principalmente, a de produzir convicção de pecado, despertá-lo e alarmá-lo, isso pode levá-lo à loucura. Tal homem não precisa disso. Precisa de encorajamento e de instruções positivas no momento. Por conseguinte, temos de saber o que nós mesmos devemos ler e o que convém a outros. Deixo o assunto neste ponto. A abundância de material de leitura. De fato, a grande dificuldade do pregador consiste em achar tempo suficiente para a leitura. É uma batalha constante. Precisamos achar tempo para ler. Agora, nos volvemos ao tipo de leitura que é mais puramente intelectual. A primeira delas é a teologia. Não existe maior erro do que pensar que devemos nos divorciar da teologia ao deixar as aulas de seminário. O pregador deve continuar a ler obras teológicas em todos os anos de sua vida, quanto mais, melhor. E há muitos autores e diferentes sistemas que precisam ser examinados. Tenho conhecido ministros do Evangelho, bem como homens de outras profissões, que interromperam esse tipo de leitura ao terminarem o seu treinamento. Imagina que já obtiveram tudo o de que precisavam. Têm suas anotações das aulas e nada mais lhes é necessário. O resultado disso é que ficam vegetando e tornam-se praticamente inúteis. Continue a ler. Leia as grandes obras. Tenho muitos motivos para falar assim. Retornaremos a este ponto mais adiante. Em seguida, volto a falar sobre aquilo que enfatizei ao considerar o treinamento do pregador, a importância da leitura da história da igreja. Esta jamais deve ser reputada como mais uma disciplina a ser estudada com o propósito de fazer os exames de seminário. Ela tem muito mais valor para o pregador do que para os estudantes. Ele precisa ser constantemente lembrado dos grandes fatos históricos. Por essa mesma razão, o pregador deve continuar a ler biografias e crônicas dos homens de Deus, sobretudo aqueles que foram grandemente usados como pregadores. Whitefield, os irmãos Wesley e assim por diante. Continue a examinar suas histórias. É uma pesquisa interminável. Quanto mais você ler sobre esses assuntos, melhor equipado ficará. Tudo isso, lembre-se, está incluído no assunto do seu preparo pessoal. Em ordem decente, coloco agora a leitura apologética. Com isso, quero frisar que existem modas na teologia e na filosofia. Elas surgem e desaparecem. A tarefa do pregador é familiarizar-se com tudo isso. Por esse motivo, ele terá de ler algumas dessas obras. Não poderá ler todas, porquanto são inúmeras, mas poderá, ao menos, ler algumas delas. Outro sim, há questões vinculadas à ciência, onde esta parece entrar em conflito com a fé e com o ensino das Escrituras. Todas essas questões precisam ser devidamente consideradas. Finalmente, como é natural, existe a questão da psicologia, com seus ataques particularmente sutis contra a nossa fé.
Ninguém pode ser exímio em tudo, mas um homem pode tentar manter-se atualizado e informado de tudo isto do melhor modo possível. Assim, cumpre-lhe ler sobre essas questões, para que se mantenha informado a respeito do que acontece. Até aqui venho pensando principalmente em termos de livros, mas em adição aos jornais e periódicos, não somente aqueles que pertencem a certa denominação, mas também outras revistas relevantes à obra, mormente nestes dias ecumênicos. Tudo isso é necessário para ajudar o pregador a fazer uma avaliação correta das pessoas que o ouvirão. Ele precisa saber algo a respeito do contexto e das atitudes delas, o que pensam, o que leem e as influências que sofrem. As pessoas, em sua inocência e ignorância, continuam prontas a ouvir oradores plausíveis e acreditar em tudo que leem em jornais e revistas populares. Nossa tarefa consiste em ajudá-las e protegê-las. Somos pastores, cuidamos de ovelhas. Devemos saber cuidar e proteger essa gente que foi entregue aos nossos cuidados. Nossa tarefa, por conseguinte, consiste em equipar-nos para essa grande obra. Antes de prosseguir a outros tipos de leitura, desejo enfatizar a importância de manter equilíbrio em nossa leitura. Não posso ressaltar demasiadamente esta necessidade. Devido a diferenças naturais, todos temos preconceitos e preferências. Assim, há aquele tipo de homem que passa todo o seu tempo lendo teologia, outro filosofia e outro psicologia, e tendem a não ler praticamente nenhum outro tema. Isto é realmente perigoso, e o modo de reagir a isso é programar-nos para uma leitura bem equilibrada. O que quero dizer é o seguinte: leia a teologia, conforme já disse, mas sempre a contrabalance, não somente com a história da igreja, mas também com biografias e leituras mais devocionais. Deixe-me explicar por que isto é tão importante. Lembre-se, você está se preparando, e o perigo que ameaça um homem intelectual que lê somente teologia ou filosofia é deixar-se arrastar pela soberba. Acaba persuadindo-se de que possui um sistema perfeito e que não há nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas logo descobrirá que há problemas e dificuldades, e se quiser evitar o naufrágio, a melhor coisa que ele pode fazer, quando acha que sabe tudo, quando está exaltado e tentado ao orgulho intelectual, é ler, por exemplo, o diário de George Whitefield. Ali ficará sabendo como aquele homem foi usado por Deus na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia e nos Estados Unidos, e conhecerá as experiências do amor de Cristo desfrutadas por Whitefield. E se não sentir imediatamente que é apenas um verme, minha sugestão é que tal homem nunca foi regenerado. Precisamos ser continuamente diminuídos, eis porque uma leitura bem equilibrada é um essencial absoluto. Se o seu coração não estiver tão envolvido nessas coisas como a sua cabeça, sua teologia será defeituosa, a parte de qualquer outra coisa. Existe o perigo real de você tornar-se ultra-teórico, ultra-acadêmico, ultra-objetivo, ultra-intelectual. Isto significa não somente que você se acha em um estado espiritual perigoso, mas também que será, na mesma proporção, um pregador e pastor deficiente. Não ajudará a sua igreja e fracassará diante da tarefa para a qual foi chamado. A maneira de evitar esse erro é guardar-se dele e manter uma leitura equilibrada. Nunca deixemos de fazer isso. Assevero que todos os dias o pregador sempre deve ler de acordo com esses diferentes temas. Tenho criado uma espécie de rotina que penso ser saudável e proveitosa, tanto do ponto de vista físico como do outro ponto de vista. Se estiver lendo livros mais solenes e difíceis ou obras mais teológicas pela manhã, lerei outros livros de obras à noite. É conveniente que a mente não seja por demais estimulada e exercitada antes de nos recolhermos ao leito, se quisermos evitar a insônia. Isso não nos incomoda muito quando somos jovens. Naquele estágio podemos fazer o que quisermos e ainda dormiremos, mas à medida que envelhecemos, descobrimos que isso não é tão fácil. Muitas vezes tenho de dizer isso a homens por demais nervosos, à beira de um colapso. Ao ouvir suas histórias, torna-se óbvio que tinham o hábito de ler assuntos pesados que exigem todas as reservas e habilidades mentais, até ao momento de se deitarem para dormir.
Então, se surpreendem quando sua mente se recusa a deixar de trabalhar, não podendo relaxar e dormir. Isto é uma questão de bom senso, mas é importante. Então, por todas essas razões, procure equilibrar sua leitura. Qual o propósito de toda essa leitura? Reitero que o objetivo dela não é primeiramente prover ideias para os sermões. Isto é outro perigo terrível. Assim como os homens tendem a ler a Bíblia em busca de textos para sermões, assim também se inclinam a ler outros livros para encontrarem material de pregação. Posso descrever isso como enfermidade ocupacional do ministério. Lembro-me de certo ministro que me contou, em 1930, que estivera em uma reunião ou festa particular, cujo desígnio era aprofundar as experiências espirituais das pessoas. Falou-me do grande benefício que obtivera daquela reunião. Esperava que ele me contasse algo do que havia experimentado, o que tivera significação espiritual para ele. Mas não foi sobre isso que ele falou. Antes disse: ali obtive um material maravilhoso para as minhas pregações. Material de pregação. Material para sermões. Ele não fora à reunião para obter benefícios espirituais, e sim para obter material, ilustrações, narrativas, experiência de outras pessoas, etc. para os seus sermões. Ele me imunizou de qualquer influência espiritual, porque se aproximava de tudo desta maneira. Tornara-se um profissional, lia sua Bíblia a fim de arranjar textos, fazia suas leituras para obter ideias, e assim por diante. De fato, isso pode se tornar bastante ridículo, e regozijo-me com o fato de que as coisas sejam assim, pela seguinte razão. Os pregadores que precisam recorrer aos livros para obter sermões geralmente acabam sendo apanhados. Isso se fixou em minha mente quando eu vivia no sul do país de Gales. Havia uma famosa livraria religiosa em certa localidade, e os pregadores dos distritos circunvizinhos tinham o costume de visitar as estantes uma vez por semana ou com maior frequência. Todos eles se dirigiam a essa livraria e compravam vários livros. A tendência, naturalmente, era todos comprarem os mesmos livros, e o resultado era que muitos deles pregavam o mesmo sermão. Infelizmente, os membros de suas igrejas, o seu próprio povo, conheciam uns aos outros, e, quando se encontravam, conversavam sobre as suas respectivas igrejas e seus ministros. Um deles falaria sobre o maravilhoso sermão que tinha ouvido no domingo anterior. E qual foi o texto? O outro perguntava, ao ser informado. O inquiridor começava a sorrir, porque também ouvira quase a mesma coisa. De fato, havia pequenas variações, mas era essencialmente o mesmo sermão. Aqueles pobres homens haviam se tornado dependentes de livros para obterem ideias. Recordo-me de outro ministro, um bom pregador, que encontrei em certa ocasião quando eu viajava no mesmo compartimento de um trem e que lia a obra Testamento da Beleza, escrito por Robert Bridges. Ele me disse que obtinha mais subsídios desses sujeitos do que de quaisquer outros autores. O que ele desejava dizer era que extraía desses livros mais ideias e material de pregação. Existem homens que arranjam suas ideias em livros e jornais, e, de fato, em toda espécie de fontes estranhas. Afirmo que este não é o objetivo primário de nossas leituras. Então, qual é o seu propósito e função primordial? É prover informações, todavia, o mais importante. Este é o melhor estímulo geral, e o pregador sempre precisa de estímulo. Em certo sentido, ninguém deveria buscar ideias nos livros. O objetivo dos livros é fazer o leitor pensar. Não somos toca-disco, por isso devemos pensar com originalidade. Aquilo que pregamos deve ser resultado de nossas meditações. Não nos compete apenas transmitir ideias. O pregador não tem por finalidade ser um mero canal pelo qual a água flui. Ele deve parecer um manancial. Por conseguinte, a função da leitura é estimular-nos, de forma geral, estimular-nos a pensar por nós mesmos. Tomemos tudo o que lemos e mastiguemo-lo totalmente. Não devemos repetir tudo da maneira como o recebemos, antes comuniquemo-lo à nossa própria maneira. Tudo deve emergir de nós mesmos, com o nosso próprio selo. Esta é a razão por que enfatizo o princípio geral de que esta é a principal função do aprendizado. É trágico quando os homens se transformam em meros toca-fitas, nos quais a mesma gravação é reproduzida e repetida incessantemente. Esse tipo de homem logo ficará árido, logo cairá em dificuldades, e seus ouvintes reconhecerão isso antes dele mesmo. Mais uma observação sobre as nossas leituras.
Leituras gerais também são importantes. Por quê? Bem, se não houver qualquer outra razão, simplesmente por motivo de descanso mental. A mente precisa de descanso. O homem que se mostra muito tenso e sobrecarrega sua mente não demorará a cair em dificuldades. Precisamos dar alívio e repouso à mente. Entretanto, aliviar a mente não significa que você deixará de ler, e sim que lerá algo diferente. Se você ler alguma coisa inteiramente diferente, sua mente sentir-se-á relaxada. Uma abundância na leitura é tão boa quanto um descanso. Ao mesmo tempo, você acrescentará algo ao seu tesouro de boas informações gerais, e isso é um excelente pano de fundo para a pregação. Portanto, advogo a leitura de obras históricas. Agora falo a respeito de história secular, de biografias, da história de grandes estadistas e a respeito da história de guerras, se você gosta de tais narrativas. Ou talvez você tenha interesse especial por algum assunto. Bem, nesse caso, use-o, desenvolva-o. Uma vez mais, uma solene advertência. Não dedique a isso muito do seu tempo. Esse é o perigo. Você sempre terá de lutar nesta questão. Sempre haverá tendência de ir a extremos. Porém, se você tiver algum interesse especial, cultive-o com moderação. Isso será bom para a sua mente, preservará a resiliência e o frescor. Portanto, sempre tenho procurado fazer isso, examinando certas revistas que tratam de assuntos gerais e de material literário, onde há bons artigos bem escritos e resenhas que sugerem outros livros à nossa leitura. Não acredito muito em obras condensadas e enciclopédias que encorajam a mentalidade de computador imediato, mais do que a meditação. O ministro sempre deveria ler desta maneira equilibrada, que programa para si mesmo. Há muitos anos eu tinha o costume de levar comigo um livro grosso, quando estava em gozo de férias de verão. Naquela época, geralmente, eu levava algum livro contendo as palestras das últimas conferências Bampton. Estas conferências eram realizadas geralmente por homens que não eram evangélicos, mas eram homens que faziam uma extensa pesquisa sobre algum aspecto particular da verdade. Descobri que as palestras das conferências de Bampton ou das conferências Herbert tinham grande valor. Um pregador atarefado raramente dispõe de tempo para a leitura consecutiva que esse tipo de livro exige. Por esse motivo, eu aproveitava minhas férias para ler essas obras. Minha esposa sempre estava disposta a concordar com o meu esquema e, mais tarde, por semelhante modo, os filhos. Eles me deixavam desfrutar à vontade das minhas manhãs para que fizesse isso. Então, cumprido esse propósito, eu estava preparado para fazer o que eles propusessem. Olhando em retrospectiva, alegro-me de que tenha tido bom senso e sabedoria para agir dessa maneira. Tenho de dizer uma palavra sobre a música. A música não ajuda a todos, mas ajuda muito algumas pessoas e, felizmente, sou uma delas. Recentemente, alguém me disse que ficara atônito ao ler notícia a respeito da morte de Karl Barth e descobri que Barth costumava dar início às suas atividades matinais ouvindo música composta por Mozart. Aquela pessoa me disse que não podia entender isso. Perguntei-lhe, qual é a sua dificuldade? Bem, retrucou ele, estou surpreso pelo fato de que um pensador como Karl Barth recorria a Mozart. Esperaria que ele gostasse de Beethoven, ou de Wagner, ou talvez de Bach. Essa pessoa estava admirada. Meu sentimento a respeito dessa pessoa é que, evidentemente, ele desconhecia o real valor da música ou não sabia como usá-lo. Posso dizer-lhe por que Karl Barth apreciava Mozart? Respondi. Barth não buscava em Mozart pensamentos ou ideias, mas Mozart fazia algo por ele em sentido geral. Mozart o liberava, deixando-o à vontade para pensar nos seus próprios pensamentos. Um estímulo geral nesse terreno é, com frequência, mais proveitoso do que um estímulo especificamente intelectual. O próprio indivíduo é maior do que o seu intelecto. Não seria essa uma das razões por que os profetas da antiguidade pediam que lhes fosse tocada música na harpa ou em outro instrumento? Mais adiante farei nova alusão a isso. Qualquer coisa que nos faça bem, que nos coloque em estado de espírito ou em boa condição, qualquer coisa que nos satisfaça, ou que afrouxe as tensões e nos deixe relaxados, terá valor inestimável. A música faz isso para algumas pessoas de maneira admirável. Lembremos-nos de que continuamos a falar sobre as maneiras pelas quais o pregador se prepara e cuida de si mesmo. Portanto,
ouça música ou faça outra coisa, qualquer coisa que você saiba que o ajuda. Termino como comecei, dizendo: conheça-se a si mesmo. Você descobrirá que ocorrerão mudanças em sua vida, passará por fases diferentes e experimentará estados de alma variados. Procure conhecer a si mesmo, descobrirá que haverá períodos, talvez de dias ou mesmo semanas, quando, por alguma razão inexplicável, a sua mente estará trabalhando em seu máximo. Quando você estará em condição fértil, capaz de descobrir em toda parte ideias para sermões, línguas em árvores, livros no riacho, sermões nas pedras e bondade em todas as coisas. Quando isso acontecer, estenda as mãos e receba tudo, resiste no papel tudo quanto você puder, a fim de que, ao chegar os tempos de sequidão e esterilidade, você tenha algo em que possa descansar. Conhece-te a ti mesmo. Era o conselho dos filósofos gregos do passado. E para os pregadores, não há exortação melhor do que esta.